Antes de mais nada, vamos entender o que é um projeto. Um projeto é aquilo que tem várias etapas, que tem um objetivo muito claro no final, que tem início, meio e fim, ou seja, ele acaba. De forma simplificada, um projeto é um conjunto de tarefas voltadas para um fim específico. Vamos pensar em alguns exemplos. Organizar uma festa de casamento é um projeto. Tem várias etapas, o objetivo final é a festa de casamento e ele se finaliza. Ele tem um término. É diferente de um processo. Por exemplo, provavelmente todos os dias você olha seu WhatsApp, você olha suas mensagens ou seus e-mails. Isso é um processo, não acaba. Ele tem um fim em si mesmo. Então todos os dias você vai ler suas mensagens, não tem um fim para isso. Outros exemplos de projeto podem ser produção de conteúdo, criar um produto novo, redecorar sua casa, fazer uma mudança. Tudo isso pode ser tratado como um projeto. Ou seja, para tudo isso a gente consegue fazer uma organização de gestão de projeto numa ferramenta tipo ClickUp, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje. A visualização padrão de um projeto no ClickUp é chamado de lista, mas como a gente pode ver aqui em cima, tem vários outros tipos de visualização. A gente já vai chegar neles daqui a pouquinho. Vamos criar uma lista de exemplo para começar. Mas antes da gente fazer nosso projeto, que tal você se inscrever no canal, deixar seu like aqui no vídeo, assim eu vou saber que esse conteúdo é relevante para você. E isso me motiva muito a continuar esse trabalho aqui no YouTube. Já deixa seu like? Então vamos lá. Eu vou usar como exemplo um projeto que eu estou desenvolvendo para o Ana Gestão de Tempo, que é a minha empresa de consultoria em gestão de tempo, que é do nosso novo curso. Então esse projeto é um projeto de produção de conteúdo. Pode ser usado para um curso, para um e-book, para uma aula, mas você vai ver que os passos que a gente vai usar aqui para esse exemplo podem ser usados para qualquer tipo de projeto. Eu vou criar então um novo espaço. Um espaço é um conjunto de listas. Vou dar um nome para esse meu espaço, vou colocar o nome da minha empresa. Ele vai me pedir para configurar algumas coisas desse espaço. Uma cor, eu posso colocar aqui, ó, eu posso fazer o upload de uma imagem. Então eu vou usar o ícone da minha logo, né, a logo da minha empresa. Se você não quiser colocar uma imagem aqui, basta escolher uma das cores. Vou fazer um espaço de trabalho que pode ser compartilhado futuramente. E aqui ele pede para a gente configurar os status. Você pode simplesmente passar e configurá-los depois, mas vamos configurar de uma vez para a gente entender como é que funciona. Aqui a gente tem algumas opções de status e sim, o ClickUp ele ainda está fazendo sua versão em português, então tem algumas coisas que estão ainda em inglês, mas um status muito usado é esse aqui, Kanban, que são os mesmos status usados pelo Trello, que é quando a gente tem essas etapas aqui de uma tarefa. Ela pode estar aberta, ela pode estar em progresso, em revisão ou fechada, mas a gente pode vir aqui e editar esses nomes e colocar os nomes que a gente quiser. Por exemplo, eu posso colocar aqui tarefa aberta, em andamento, revisão e concluir. Então esses são os status que a gente vai usar para classificar as tarefas. Se elas estão em andamento, se elas só foram iniciadas, se elas estão fechadas, etc, tá? Vamos passar para o próximo. Aqui ele pergunta quais os campos que a gente quer autorizar aqui, tá? Pode deixar esses mesmos que ele já sugere. E aqui são as opções de visualização. Quando a gente cria uma lista, a gente está colocando tarefas umas embaixo da outra. Então, cada tarefa vai ser uma linha da nossa lista. Mas a gente pode ver essas tarefas de formas diferentes. A gente pode vê-las no quadro, num calendário, a gente pode vê-las num formato gigante. Eu já vou mostrar isso para vocês, tá? Mas vamos selecionar, então, lista, quadro, calendário e Gantt. São as minhas preferidas, tá? Linha do tempo também é bacana, que eu vou mostrar para vocês a diferença. Então, pode selecionar esse sim aqui. Aqui ele pede para a gente revisar o espaço. Vamos criar o espaço. O nosso novo espaço foi criado aqui no nosso menu lateral e ele já cria uma primeira lista de exemplo. Aqui a gente vai começar a inserir as nossas tarefas. A primeira coisa que a gente faz em qualquer projeto é entender qual que é o escopo desse projeto. Ou seja, quais são todas as etapas, todas as tarefas que a gente vai ter que passar para alcançar o nosso objetivo. Se você trabalha numa empresa ou se você é autônomo, talvez alguns tipos de projeto, de serviços que você oferece, eles vão repetir o escopo. Vão ter escopos parecidos, mesmo que os clientes ou o projeto específico tenham algumas diferenças. Por exemplo, se você é um arquiteto, você já tem ali mais ou menos as fases, as etapas que alguns tipos de projeto têm. Isso vai ter algumas especificações, mas aquelas etapas elas se parecem. Então você pode ter modelos de projetos guardados para você usar como template. Então a primeira coisa é entender, você já sabe qual é o escopo desse projeto? Quais são todas as etapas? Vamos dar algum outro exemplo. Se você estiver fazendo uma festa de aniversário
aniversário, uma festa de casamento. Uma festa de aniversário a gente já fez várias vezes, mas uma festa de casamento é um projeto único, né? Então é muito comum que as pessoas elas busquem outras pessoas que já se casaram ou busquem vídeos, referências para entender qual é o escopo desse projeto. Afinal, quais são todas as etapas que eu tenho que fazer para alcançar o objetivo final, que é a festa de casamento. Então são só alguns exemplos para você entender que a primeira coisa, antes da gente começar a gestão de projeto aqui na ferramenta, é visualizar quais são todas as etapas que a gente tem nesse projeto. Aqui no nosso caso, eu vou pegar como exemplo a criação de um curso. Então, a gente pode vir aqui, renomear, pode ser feito por aqui ou pela lateral, e vou colocar como nome da nossa lista o curso. E vou colocar aqui algumas tarefas de exemplo para a gente entender como criar uma tarefa. Quando a gente não sabe qual é o escopo do projeto, a gente não sabe ainda quais são todas as tarefas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar referências, buscar exemplos, buscar informações, pesquisar. Essa vai ser a primeira etapa quando a gente não sabe nada sobre o projeto ou quando a gente sabe muito pouco sobre esse escopo. Então eu vou criar aqui algumas tarefas relacionadas a isso. Pesquisar cursos semelhantes, ver vídeos sobre criação de cursos, olhar na Hotmart cursos de interesse. A ideia é que as tarefas sejam o mais específicas possíveis. Aqui ele já vai deixar para a gente alguns campos que a gente vai usar para preencher as informações das tarefas. A gente pode colocar responsável, porque você pode compartilhar esse seu ClickUp com outras pessoas do seu time, por exemplo, ou sócios, e aí você pode colocar aqui quem que vai ser o responsável por essa tarefa. No caso, nessa minha conta só tem eu, mas se tivesse outras pessoas, elas apareceriam aqui e você poderia marcá-las. Você pode colocar a data de vencimento, ou seja, qual é o prazo de execução para essa tarefa. Pode colocar o horário também. A gente pode colocar qual a prioridade, se é uma tarefa urgente, se é uma tarefa de baixa prioridade. Mas a gente também pode ocultar alguma dessas colunas que a gente não tem interesse e criar novas. Para criar uma nova coluna, ou seja, uma nova propriedade, a gente vem aqui nesse mais e a gente vai ver que tem vários tipos de informação diferentes que a gente pode colocar aqui. A gente tem lista suspensa, que é uma opção de menu, onde você escolhe a opção. A gente pode inserir textos, outras propriedades de data, a gente pode inserir propriedades de número, propriedades de arquivo. Isso daqui não é a informação que você quer, é o tipo de informação. Por exemplo, vamos criar uma lista suspensa mostrando qual é a fase do curso que a gente está, a fase do projeto que a gente está. Fase do projeto. Aqui ele vai pedir para a gente colocar as opções, ou seja, quais são as opções que vão aparecer ali para a gente optar ali na lista suspensa, tá? Então eu vou criar aqui fases, né, desse projeto do curso. Primeira fase seria pesquisa. Uma segunda fase seria definição dos módulos do curso. Depois seria a criação do roteiro, gravação, edição, publicação do curso e divulgação. E cada uma dessas fases vai ter várias tarefas. A gente pode também adicionar cores aqui para ficar mais visual, né, mais visível, e a gente vai adicionar a coluna. Então aqui agora a gente pode selecionar qual é a etapa que essa tarefa pertence. No caso aqui eu coloquei tarefas relacionadas à etapa de pesquisa inicial. Então eu vou vir aqui e selecionar pesquisa. Mas eu poderia vir aqui e selecionar tarefas relacionadas à criação do roteiro. Então, escrever roteiro da aula 1, escrever roteiro da aula 2 e assim por diante. E aqui eu coloco, então, que essas tarefas participam dessa fase de criação do roteiro. Outra coluna interessante de colocar aqui é de status, que são aqueles status que a gente criou no começo. Então aqui agora vai aparecer o nosso status e a gente pode colocar, né, se a tarefa ela já está em andamento, se ela está em revisão ou se ela está concluída. E tá vendo que à medida que eu vou colocando aqui qual a fase que a tarefa está, o ClickUp ele dividiu as tarefas em seções. Ele organizou aqui, então, por status, a gente consegue ver as tarefas divididas por status. E aqui eu coloquei uma tarefa como concluída, vou colocar uma aqui para vocês verem, que ela sumiu. Por quê? Porque está selecionado esse aqui, ó, para não mostrar os fechados, as tarefas que já foram concluídas. Se a gente quiser que elas continuem ali, a gente clica em mostrar fechados e ele vai criar uma seção com as tarefas concluídas. Mas essa não é a única forma de agrupar as tarefas. Aqui nesse menu aqui de agrupamento, a gente pode
pode selecionar para ele agrupar por outro campo, por outra propriedade. Por exemplo, eu posso selecionar aqui campo personalizado, que foi a que eu criei, e a fase do projeto. Então agora ele vai dividir as tarefas pela fase, pela etapa que eu coloquei para cada uma delas. Quando a gente cria a tarefa, a gente pode adicionar outras informações. Basta a gente vir aqui e clicar nela, que vai abrir essa página. Para cada tarefa vai ter uma página dessa, onde eu consigo colocar uma descrição, eu consigo colocar checklists, eu consigo colocar subtarefas dentro dela, posso colocar anexos. Aqui é uma parte de chat onde você pode conversar com outras pessoas que têm acesso ao seu ClickUp, né, que você compartilhou, e você pode marcá-las usando o arroba, e aí você marca a pessoa e consegue dar orientações, perguntar como é que tá essa atividade. Então é uma ferramenta muito boa para gestão de equipes, quando tem mais pessoas trabalhando no mesmo projeto. Se você quiser editar o nome de uma tarefa, basta clicar aqui, você passa o mouse e vai ter esse lápis, renomear. Mas se você quiser fazer outras edições, quando você clica aqui nesse círculo para selecionar a tarefa, vai aparecer esse menu aqui em cima. Nesse menu ele vai te dar várias opções. Se você quer converter essa tarefa numa subtarefa, se você quer mover essa tarefa, se quer configurar datas. Então é um cabeçalho onde você tem várias opções de fazer com essa tarefa. E você pode inclusive excluir se essa tarefa não fizer mais sentido para o seu projeto. Agora vamos ver então as outras visualizações. Como eu falei, a lista é só uma forma de visualizar esse nosso projeto e é a forma mais simples de criar as tarefas. Mas o ClickUp, ele já vai organizar essas tarefas em outros formatos de visualização que vão nos ajudar no gerenciamento desse projeto. Essas visualizações elas vão ficar aqui em cima e a qualquer momento você pode adicionar uma nova visualização. Essas aqui são as que eu sugiro para você começar. Se a gente clicar na visualização do quadro, a gente vai ver nossas tarefas organizadas exatamente da mesma forma que o Trello usa na versão gratuita dele, que é uma visualização por quadro, também chamada de visualização Kanban, onde a gente vê as tarefas como cartões organizadas dentro das colunas que são os status. Isso aqui não fui eu que fiz, o ClickUp que fez essa visualização. Então tudo que eu editar aqui ou aqui vai ser recíproco, ou seja, tudo que eu editar na lista vai aparecer no quadro e tudo que eu editar no quadro vai aparecer na lista. É só uma visualização. Vamos supor que eu venha, pegue essa tarefa, olhar na Hotmart cursos de interesse e eu passe ela para cá, para concluída. Se a gente vier aqui na lista, ela passou a ser concluída também. Só para mostrar que tudo que você fizer em um vai refletir no outro. Então aqui a gente vê as tarefas por etapa, você consegue ver todas as tarefas em cada uma das etapas. No calendário, você consegue ver uma visualização de agenda. Então eu consigo ver por dia o que é que tem que ser feito. Eu posso ver por mês, mas também posso ver por semana. Então fica uma visualização como se fosse agenda mesmo. Você também consegue arrastar a tarefa, mudar aqui o horário, o dia que ela tem que ser realizada e salvando, você também vai ver isso lá na lista. A visualização em linha do tempo é muito interessante, principalmente quando você está vendo mais de um projeto ao mesmo tempo. Se você quiser ver como gerenciar vários projetos ao mesmo tempo, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas se você está administrando vários clientes ao mesmo tempo, por exemplo, tem como aqui no ClickUp você vê-los de forma simultânea. Então você vê quando começa um projeto, quando termina o outro. E assim você consegue se organizar melhor com relação à capacidade do seu time. Outra forma de ver isso muito bem é com gráfico de Gantt, onde a gente consegue ver no formato de linha do tempo as nossas tarefas, mas a gente também consegue ver isso com vários projetos ao mesmo tempo. Isso é bem interessante. E aí, o que você achou desse vídeo? Quer se aprofundar mais com relação ao ClickUp? Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários para eu entender que isso é relevante e continuar fazendo vídeos desse tipo. Deixa seu like aqui para nos ajudar, não custa nada e motiva demais a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Eu te agradeço muito por assistir esse vídeo até o final. Até o próximo. Tchau, tchau!